Por que eu enchi de flores aqui atrás, de violetas? Porque hoje nós vamos falar do perfume do Padre Pio, que nós já falamos tantas vezes, mas sempre tem coisa nova. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu tenho aqui hoje uma história muito bonita, até escrito pelo Renzo Alegre, né, que fez o livro Padre Pio, um santo entre nós. Ele escreve muito bem. Ele conta duas histórias a respeito do perfume do Padre Pio, que representava a presença do Padre Pio no lugar, né? A gente já conhece muitas histórias do perfume do Padre Pio, que, em geral, era identificado com o perfume de violetas, por isso que eu enchi de violetas aqui. Porque às tantas eu falei, puxa vida, como é que é uma violeta? Olha, a minha ignorância botânica é tão violenta que eu não me lembrava como é que era uma violeta. Então, eu procurei a violeta e projetei a violeta aqui para que ela fique. Eu gostaria que ela emitisse um perfume que passasse pela câmera aqui e a gente pudesse sentir um pouquinho o perfume do Santo Padre Pio. Então, eu lembro que agora os Conselhos do Padre Pio, www.conselhos do Padre Pio, também tem. Agora pode-se pedir 2 conselhos por dia, tem que ter pelo menos um intervalo de 1 hora, mas 2 conselhos por dia. Então aproveita, porque às vezes a gente tem um problema, estou preocupado com um filho. Eu vou pedir para o Padre Pio um conselho de como eu devo lidar com esse filho. Reza as Maria, coloca lá, já fica sabendo, já recebe seu conselho no seu e-mail, ou você está com problema de saúde e você quer um conselho específico para o Padre Pio, ou você quer um conselho também para poder melhorar a sua vida espiritual, você quer um conselho para poder ter um rumo nas coisas que você tem feito, nas coisas que você tem procurado melhorar, Padre Pio sempre vai lhe dar o conselho certo. Isso aí não falha, é impressionante, a gente recebe testemunhais disso assim, as pencas, né? É uma coisa impressionante. Bom, exposto, agora são 2 conselhos, aproveite. Vamos entrar na história. O perfume do Padre Pio, sinal de sua presença. 2 histórias. Primeira, Padre Alberto d'Apólito, e amigo do Padre Pio, foi testemunha de muitos episódios associados ao misterioso perfume do Santo Capuchinho. Através daquele perfume, conta-nos o Padre Alberto, Padre Pio fazia-me sentir a sua presença, mesmo quando estava muito afastado dele. Certo dia, em setembro de 1955, quando era pároco em São Severo, decidi acompanhar cerca de 50 dos meus paroquianos numa peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, em Siracusa. É um santuário onde tem Nossa Senhora chorou lá, tem as lágrimas dela foram abundantes e foram analisadas, e é impressionante. E eram lágrimas verdadeiras, enfim. É uma devoção, inclusive, oficial, né, da igreja. Então ele resolveu, com 50 paroquianos, ir para lá. Antes da partida, quis cumprimentar Padre Pio e disse: venha conosco. Pedi para ele. Resposta do Padre Pio: vão que eu o seguirei, respondeu o Padre Pio. Ele não foi, falou, mas eu o seguirei. Vamos ver o que aconteceu? Aquela frase fez-me compreender que nos protegeria durante a viagem. Partimos e foi uma viagem dramática. Aconteceu de tudo. Os peregrinos foram atingidos por dores abdominais, por terem comido com gula excessiva melões aquecidos pelo sol. Eu não sabia que melão aquecido pelo sol produzia isso, mas já ficamos sabendo, né? E os tipos comeram muito, com gula, etc. Resultado, desarranjo daqueles. No caminho entre Caltanissetta e Palermo, em pleno campo, durante a noite, o ônibus foi obrigado a parar porque a estrada estava obstruída por pedras e troncos. Frente a cada perigo, invocávamos Padre Pio e o ônibus era inundado por um perfume maravilhoso, graças ao qual percebíamos como ele nos estava protegendo.
Quer dizer, eu vou com vocês, eu acompanho vocês, vão indo, que eu vou atrás. É impressionante isso, né? Como a gente deve pedir para o Padre Pio a mesma coisa. O Padre Pio vem atrás, ou vai na frente, né? Para não ter perigo de eu tropeçar e cair em nenhum buraco, né? Ou vai atrás me protegendo, me desviando, me aprumando, me pondo na linha do que eu devo seguir, do que eu devo fazer, o que eu posso fazer agora para o Senhor para eu ser mais santo, me ajude, né? Hoje eu estava conversando com o senhor Ayrton Silva, lá de Campos do Jordão. Eu estava tendo uma conversa com ele, nós estávamos falando sobre música. Ele é pianista, é um muito bom músico, etc., né? E eu estava dizendo uma coisa para ele que eu achava que o pianista, quando ele tem amor de Deus, o pianista não, qualquer músico, quando ele tem amor de Deus, ele não toca para a plateia, ele toca para um absoluto que é Deus, né? E eu acho que isso é assim também, quer dizer, nós devemos pedir ao Padre Pio para que nós tenhamos uma vida de amor de Deus e de procura desse absoluto, que é Deus, continuamente, e nas coisas mínimas que nós fazemos, né? Seja gravando um vídeo, seja trabalhando no escritório, seja fazendo uma faxina de uma casa, né? Não fazer diretamente para aqueles que vão se beneficiar, mas fazer para Deus. Fazer para Deus, para esse absoluto que é Deus. Bom, entre parênteses. Então, eles tiveram esse problema, desarranjo, depois tiveram o local inundado de pedras e paus, etc., a estrada, mas sentiam que o ônibus era inundado por um perfume maravilhoso, né? E com isso eles tinham certeza que o Padre Pio estava acompanhando. Tendo regressado à casa, dirigimos-nos a São Giovanni Rotondo, a fim de agradecer ao padre, e este, ainda antes de lhe termos contado tudo o que tinha acontecido, começou a rir e nos disse, quer dizer, ele já sabia tudo, né? Fizeram uma boa figura com aqueles melões e depois, que medo, aquela noite na estrada de Palermo. Então, essa é uma das histórias. Vamos para a segunda história. Também é a história do Giovanni Gigliosi, célebre jornalista da rádio italiana, escritor e comediógrafo. No início dos seus encontros com o Padre Pio, fez a experiência do misterioso perfume. O comediógrafo, na época, não era esses comediantes sujos, banais, sujos, porque eles só falam porcarias, blasfêmias, palavrões, tudo aquilo que não presta para que nossa família assista, né? Não, eram pessoas que faziam peças de comédia, etc., etc., que necessariamente não entrava as porcarias, as pornografias, os pecados que se faz hoje. Hoje, uma peça qualquer de comédia é uma espécie de enxurrada, né? Outro dia alguém me mostrou um trechinho muito ordinário de um comediante. Ele só falava palavrões, era uma coisa asquerosa, entende? Esse é o nível do negócio. Bom, então, ele tinha uma experiência. Ele diz assim: ouvi falar do Padre Pio pela primeira vez imediatamente depois da guerra, por um amigo, Carlo Trabucco. Puxa, Trabucco, depois da guerra, já é um nome sugestivo. Carlo Trabucco, que era jornalista como eu, falava com tal entusiasmo que até me parecia excessivo. Quer dizer, ele tinha a impressão que o amigo dele exagerava, tanto que falava com entusiasmo do Padre Pio. A minha reação, então, era de indiferença e de incredulidade, sobretudo quando meu amigo refletia certos fenômenos, como os perfumes, se referia, perdão, a certos fenômenos, como os perfumes do Padre Pio, que muitos diziam sentir até em lugares bastante afastados do religioso. A dado momento, porém, também eu comecei a ser atingido por esses fatos estranhos. De repente, sentia um intenso perfume de violetas em lugares insólitos, onde seria impossível senti-los. Quer dizer, não tinha nem violeta perto, mas sentia. O meu pensamento ia logo para o Padre Pio, mas eu me revoltava, dizendo a mim próprio
que eu estava sendo vítima de sugestão. É a primeira reação mesmo. Será que eu não, será que eu estou sentindo mesmo? Será que eu não estou sugestionado pelo vídeo que o Sodair contou aí do Padre Pio, e hoje eu vou sentir, um monte de gente vai assistir esse vídeo aí, vai sentir perfume, sugestionar? Pode acontecer. Não, deve-se tomar cuidado com isso também. E ele se põe esse problema. Ele sentia o perfume, mas ao mesmo tempo ficava revoltado. A gente vê que era uma pessoa assim muito cética, né? Muito que questionava todas as coisas, etc. E ele não aceitava logo de saída, não. Isso aqui é milagre, é o Padre Pio que está trazendo esse perfume. Certo dia, o fenômeno verificou-se também enquanto eu estava de férias com a minha mulher em Francavilla Mare, em Abruzzo. Tinha ido à estação para enviar uma carta por correio expresso e naquele lugar, que geralmente é tudo menos perfumado, uma estação de trem, imagina o que é o perfume, é poluição pura, né? Senti, naquele lugar, um inconfundível cheiro de violetas. Olha as violetas de novo. Enquanto refletia sobre tal fato, a minha mulher perguntou-me: mas de onde vem esse perfume? Você também o sente? Perguntei assombrado. E falei-lhe do padre e das discussões com o Trabuco, e daquele perfume que já há tempos me perseguia. Olha o que a mulher dele disse: se eu fosse você, eu partiria imediatamente para São Giovanni Rotondo. No dia seguinte, empreendemos a viagem. Quando cheguei à sua presença, o padre disse-me: ah, eis o nosso herói, o que não foi preciso fazer para trazê-lo aqui, hein? Quer dizer, ele precisou muito perfume para poder ir lá. E o Padre Pio via isso, nosso herói, o que não foi preciso para trazê-lo aqui. Nesse mesmo dia, tive a possibilidade de falar com ele, e a partir de então, a minha vida sofreu uma grande transformação. Isso é muito bonito, porque nos testemunhos que a gente recebe todos os dias e que eu leio às terças, quintas e sextas para vocês, a gente vê isso, transformações, transformações, transformações fantásticas que o Padre Pio produz, né? Da gente, Nossa Senhora nos deu um tesouro, que é o Padre Pio, ao nosso alcance, que é a quantidade enorme de literatura que existe a respeito dele, o fato dele ter sido do século passado, portanto, está muito próximo de nós. Eu, pelo menos, nasci no século passado, mas faz com que ele tenha uma proximidade da situação que nós vivemos hoje, né? E, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de exemplo maravilhoso para o clero, para os religiosos, para nós católicos, para os católicos tíbios, para os que se afastaram da igreja, muitas vezes por infidelidade até dos próprios sacerdotes e tudo mais. O Padre Pio é o santo feito para a nossa época, né? É o santo para nos transformar. O que nós devemos fazer é abrir a alma para ele, rezar para ele, pedindo a ele que abra a nossa alma, ainda que seja a força, e nos incuta esse amor de Deus que ele tinha, que era uma coisa fantástica. Meus amigos, com isso termina a história de hoje, esses dois casos do perfume fabuloso do Padre Pio, pedindo orações de todos para que a gente possa melhorar cada vez mais, que o nosso canal possa subir cada vez mais. E agora, fiquem com a bênção do Padre Pio e a Ave Maria, um por todos, todos por um. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.
E buonanotte a tutti.